Já se perguntou isso. Foi que o Bolsonaro fez 400 mil votos a mais em 2022 do que em 2018, quando ele virou presidente. Mesmo assim, o Lula ganhou por 2 milhões de votos de diferença. Então, um dos principais fatores que fizeram isso acontecer, e como eu tô ajudando a reverter isso para as eleições de 2026. Então, pega a pipoca, segue o Rony, que hoje você vai entender muita coisa. Não sei se vocês lembram, nas eleições de 2022, o TSE fez uma campanha pelo voto jovem. E mais de 2 milhões de jovens tiraram um título para essa eleição. Olha só quem tava nessa campanha. Você acha que o TSE escolheu esses caras para fazer a campanha? À toa. Anitta, faz o L. Luísa Sonza, Felipe Neto. Juliette, até tweetou. Lula tem a plataforma que condiz com o que penso para o Brasil. 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. 2 milhões. Prestem atenção, não tô dizendo que todos esses jovens votaram no sem dedo aqui no jardim. Tô dizendo que a grande maioria deles votou. O TSE escolheu a dedo. E por que eu falo que estamos revertendo isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse voto jovem é muito importante. Por quê? Porque esse jovem não viveu na época do Lula, não viu mensalão, não viu petrolão, apenas tá acreditando nessa galerinha aqui. Sabe quem que entendeu isso também? Além da esquerda, o MBL. Sim, você pode falar o que for deles, não gostar deles, mas é um fato. Eles sabem conversar com essa galerinha mais jovem. A gente tá revertendo isso pra 2026, eu vou mostrar o porquê. Nicolas Ferreira é o político mais bem avaliado do Brasil, principalmente entre os jovens. Tem um outro detalhe. A gente me criticou essa semana porque eu resolvi debater com um carinha do MBL, o tal do Arthur Duval. E teve gente que diz, não, você é tão sério nas entrevistas, você é tão sério aqui nos vídeos. O que você foi debater com esse tal de Arthur Duval? Primeiro ponto. Eu não fui o primeiro a fazer isso. De inteligência limitada. Nicolas Ferreira versus Nando Moura. Nando Moura hoje até odeia o MBL também, olha só que ironia. Mas na época ele defendia com unhas e dentes. Onde que ele debateu o episódio 329, inteligência limitada. E o Rony, episódio 1023, muito tempo depois, bolsonarista versus MBL, inteligência limitada contra o Arthur Duval. Por que o MBL? Por que isso é importante? Por que o Nicolas fez isso? Por que eu fiz agora? Bom, muito simples. Esses aqui são alguns dos cortes que eu postei essa semana, que até teve muita gente que me segue aqui. Onde você não deveria debater com esse cara? Onde você não deveria dar palco pra esse cara, gente? Os meus cortes desse debate mostrando a hipocrisia e a mentira desses caras. Tá aqui, ó. 1 milhão. Ou seja, atingiu muita gente. A maioria desse público, jovem. Sabe por quê? Porque diferente daqui, diferente da minha entrevista no Pânico, eu usei lá uma linguagem jovem. Lá eu usei uma postura jovem. Porque lá eu estava falando com o público jovem. Eu não estava falando com vocês aqui, muito menos fazendo análises políticas. Lá minha missão era mostrar a hipocrisia desses caras. Por isso que eu postei todos esses cortes aqui que estão viralizando no Brasil inteiro, tá todo mundo assistindo. Quando chega as eleições de 2026, a galera do MBL que pediu voto nulo nas eleições de 2022, ou seja, se uma boa parte dos jovens votou baseado em Anitta, Felipe Neto na esquerda e a outra parte muito grande votou nulo por causa que esses caras sabem se comunicar com jovens, sobrou pra gente. E por que a gente tá revertendo agora? Você tá entendendo a estratégia? Que ano que vem, desses caras do MBL, por exemplo, dizer que Bolsonaro e Lula são iguais, de todos esses argumentos absurdos que vocês ouvem todos os dias pra mentir pros jovens do Brasil, vai rodar, são esses cortes aqui. São esses cortezinhos, simples aqui. Mostrando que é mentira a história do Cássio Nunes, mostrando que é mentira a história de que Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula, mostrando que essa galera do MBL são um bando de hipócritas que não querem o melhor pro Brasil. Me disso é estratégia pra conversar com o público certo. Me disso é estratégia pra conversar com o público certo. Vocês preferem que os filhos de vocês deem ouvidos para as pessoas erradas. Falar com um jovem, bota um jovem com linguagem de jovem. Ou você fala como adulto, com crianças você fala como criança, com jovem você fala como jovem. Até o TSE já entendeu isso. Vai que você de direita vai entender também. O meu amigo Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal e dá uma olhada nisso aqui, ó. 62 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Essa força na rede social eu vou usar pra que o bem vença. Sempre falo isso pra vocês aqui. Sem estratégia, cabeça no lugar, com as emoções guardadinhas no potinho, não tem como vencer essa guerra. A gente tem que falar com todo mundo.